Cara, isso nem tem muito a ver com o tema do vídeo não, mas vou aproveitar a oportunidade aqui. Vocês já ouviram aquela música do Xamã chamada Over Your Head? Se você prestar atenção no comecinho da música, tem aquela cama com um teclado ali, né? E se você prestar atenção bem lá no fundinho, tá tocando Xuxa. 5 patinhos. Vocês já perceberam isso? Nunca pesquisei sobre isso nem nada, cara, mas tá lá. 5 patinhos da Xuxa, você já percebeu essa parada? A música é uma forma de arte que todo mundo curte. E assim como qualquer arte, como diz o ditado, nada se cria, tudo se copia. Às vezes alguns artistas se inspiram em outros artistas que vieram antes deles. Às vezes eles se inspiram no trabalho deles e às vezes ainda alguns deles passam um pouquinho do limite e acabam tendo alguns problemas éticos, como a palavra de 6 letras chamada plágio. Na música isso acontece quando alguém pega partes importantes de uma música sem dar crédito pro criador original. Em termos gerais, plágio é quando alguém se apropria do trabalho de outra pessoa e finge que é seu. E no mundo da música, se alguém alega que os direitos autorais foram violados, tem que provar algumas coisas. Precisa mostrar que o acusado teve acesso à música original no caso, e se ele ouviu ela antes de fazer a sua própria. Depois, tem que rolar alguma semelhança grande o suficiente para que o ouvinte comum consiga perceber que a música foi copiada de outra pessoa. Quanto mais coisas as duas músicas tiverem em comum, mais provável é que essas músicas compartilhem as ideias criativas. Então hoje vamos falar aqui de algumas bandas que passaram um pouquinho do limite na hora de se inspirar ou de homenagear outros artistas e acabaram plagiando outros trabalhos. Muitas vezes, bandas que têm muita capacidade musical exploram suas influências e colocam toda essa experiência dentro das suas próprias músicas, como é o caso do Charlie Brown Jr., que sempre foi uma banda muito eclética e passeou entre muitos estilos como ska, reggae, rock e hip hop. Os caras têm lá suas coincidências no repertório, como por exemplo, Proibida Pra Mim, que lembra bastante a estrutura de Mr. Smile, de uma banda chamada Mustang Plug. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, no way. I remember how it used to be, and all the things you said to me. Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Till I saw your face on my TV. Esse caso aqui é um daqueles que a banda vê uma estrutura legal e consegue compor em cima da estrutura alguma coisa nova. Se você cantar a melodia de Proibida Pra Mim por cima de Mr. Smile, rola de encaixar Proibida Pra Mim. Será que foi só inspiração? You always taught me right from wrong. You always had a smile on your face. I never thought you'd be a criminal case. Outro caso envolvendo Charlie Brown Jr. é uma música chamada Crush Us All, de 1995, de uma banda que se chama Seaweed. Um desavisado que não conhece a banda e se deixa levar pelo groove mais agitado da música, talvez não perceba, mas o fã mais fraco de Charlie Brown Jr. de cara vai sacar que tanto a estrutura de acordes quanto a melodia que o Chorão canta aqui é bem parecida com Lugar ao Sol de 2002, que tem uma versão mais lenta e bem menos distorcida. E ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar. Eu espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho. Essa música do Charlie Brown Jr. é do disco 100% Charlie Brown Jr. Abalando a Sua Fábrica, que tem outros hits da época, como Hoje Eu Acordei Feliz, que tem uma levada mais punk direta e lembra muito uma música chamada Leapfrog, de 1993, de uma banda chamada Black Train Jack. Hoje eu acordei para sorrir e mostrar os dentes. Hoje eu acordei. Ainda falando de Charlie Brown Jr., talvez o caso mais emblemático que tenha chamado mais atenção da galera foi de um grande clássico, Zóio de Lula. Meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão te dava até um doce. Deixe viver, deixe-os dar como está. Essa música é simplesmente um hit do Charlie Brown Jr. e foi responsável por dar pra eles uma grande projeção quando ela foi lançada em 1999 no excelentíssimo preço curto prazo longo que tinha incríveis 25 faixas. A semelhança fica clara quando a gente escuta uma música chamada The Hopes do Urban Species. Se você começar a ouvir essa música, não vai sentir lá grandes semelhanças. Assim como o Charlie Brown Jr., eles têm uma pegada que mescla um estilo mais voltado pro rap e pra black music, que nem lembra o groove do reggae do Zóio de Lula. Durante 2 minutos e 39
39 segundos, essa música não tem nada a ver com Charlie Brown Jr. Mas quando chega em 3 minutos e 5 segundos, dali pra frente o groove dá uma quebrada e vira pra uma pegada reggae que lembra demais o de Lula. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, time, but now I got it sus. And you're the only person that you can never trust. Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico. Ela me ignora na esperança. Tell me the reason for the treason from your equal. Is it good and evil's manifested through a people? O Marcão, que é guitarrista do Charlie Brown, já disse que essa música foi feita sobre uma base que misturava hardcore e ska. Ou seja, ela era mais rápida e daí o Chorão curtiu e fez eles tocarem ela. Ele próprio chegou a dizer que essa banda era uma inspiração pra ele. Zóio de Lula, né? Então eu lembro que eu gravei uma demo com uma base meio de hardcore com ska e mostrei pra eles, o Chorão pirou, tal, gostou pra caramba e a gente começou a tocar lá no ensaio, que era essa base aqui, ó. Reparem na levada do baixo que tá gravado aqui. Só lembrando, tá, galera, que os caras do Charlie Brown Jr. sempre falaram que eles compunham baseados nos sons que eles ouviam. Eu sempre fui muito fã dos caras e eu vejo tudo isso muito mais como uma inspiração do tanto de influência que eles tinham e da habilidade deles de manipular tantos estilos diferentes do que necessariamente um plágio na real. Ainda falando de bandas nacionais, vamos avançar um pouquinho no tempo para aquele período que foi considerado o último momento mainstream do rock no Brasil. Em 2008, o NX0 lançou a música Daqui Pra Frente no álbum Agora. Essa música é uma das músicas mais conhecidas deles até hoje e, diga-se de passagem, uma puta música que agita o show dos caras. Mas há alguns anos, quando ela foi lançada, alguns fãs começaram a discutir nos fóruns do Orkut sobre a semelhança dela com uma música de 2006 chamada Make Me Dance Sir, do Taking Back Sunday, que tem os mesmos acordes com velocidades diferentes. Mas espero que daqui pra frente tudo se renove pra nós dois. I just wanna break you down so badly. Like the proof of everything. Muita coisa ainda está por vir, muita coisa ainda vai mudar. I just wanna break you down so badly. Like the proof of everything. Na época, o NX0 disse que essa era uma banda que eles gostavam e que tudo não passou de uma grande coincidência. Diferente do fato de que você vai agora aproveitar e se inscrever nesse canal e deixar o like. Isso não é coincidência, é sinal de que você tá curtindo o vídeo e não vai querer perder os próximos e nem deixar de me dar uma moral, né? Também é uma banda porque a gente respeita muito, a gente gosta, foi uma coincidência mesmo, assim, que é uma coisa que acontece. Uma outra banda dessa época que também fez muito barulho foi o Strike, que veio embalada naquela pegada do pop punk do Blink-182 e New Found Glory principalmente. Esse caso aqui é tão evidente que nem dá pra considerar que é um plágio. Como ele tá muito na cara, eu considero mais como uma homenagem. No primeiro disco deles, Desvio de Conduta de 2007, os caras trouxeram toda a energia dessas bandas pra dentro desse trabalho, que é um dos melhores discos deles da carreira. Uma das faixas desse disco é a Sempre Quis, que tem um bloco no meio que é simplesmente a Damage do Blink-182. Simples assim. Nem os colossos ingleses do Iron Maiden escaparam de uma deslizadinha. Em 1975, surgiu na Inglaterra uma banda chamada White Spirit, que curiosamente foi a primeira banda do agora guitarrista do Maiden, Janky Garris. A primeira música que esses caras lançaram oficialmente foi em 1980 e se chama Midnight Chaser. Só pelo nome já dá pra saber que tem uma certa similaridade com o clássico Two Minutes to Midnight de 1984 do Powerslave, né? O Janky Garris já comentou que essa música chegou a ser número 1 das paradas da New K na Bandwagon e que não teria sido coincidência se por acaso o Adrian Smith tivesse ouvido ela na época. Outro gigante do metal, que a gente pode até dizer que hoje em dia é a maior banda do metal do mundo, também tem uma série de coincidências em seus riffs. O Metallica já foi alvo de desconfiança de uma galera que achou algumas coisas parecidas nos seus trabalhos, como Hit the Lights com Set the Stage Alight, do Weapon,
Four Horsemen com Sweet Home Alabama do Lynyrd Skynyrd. E uma que tem sido bem falada ultimamente é a Master of Puppets com Andy Warhol, de David Bowie, que tem uma passagem no meio com um violão que no Metallica virou uma outra coisa. Em 1963, os Beach Boys lançaram o Surfin' USA e foi um grande sucesso. Foi um som que marcou a época, virou trilha sonora de uma geração e ajudou a definir o California Sound. Só que essa música não era exatamente deles. O Chuck Berry se manifestou e disse que era plágio. E aí os Beach Boys tiveram que confessar. Eles basicamente pegaram tudo da música Sweet Little Sixteen do Chuck Berry, menos a letra. Depois de 1966, eles começaram a dar crédito dessa música pro Chuck Berry em todos os lançamentos de Surfin' USA. Dizem que até o próprio Chuck Berry curtiu a versão deles, o que deixa essa história resolvida. They really rock it in Boston and Pittsburgh, PA. You'll catch them surfing at Ventura County line. About $500,000, a famed autograph. Mas nem sempre é tão simples assim, né? Nos anos 90, o Nirvana já era uma força da natureza. Eles também não passaram despercebido por um casinho de plágio. Quando o grande Nevermind foi lançado, Kurt Cobain fez muita questão e insistiu muito com o empresário Danny Goldberg na época que a faixa Come As War não fosse lançada no disco. Tanto que o single escolhido para o lançamento do álbum foi Smells Like Teen Spirit. A discussão mesmo ficou pro segundo trabalho. Danny Goldberg queria lançar Come As War ou In Bloom, mas o Kurt estava relutante de aceitar isso. Ele teve essa atitude não porque ele não gostava da música ou porque não acreditava nela, mas porque estava muito preocupado com a reação da galera do Killing Joke. Ele ficou preocupado porque Come As War foi feita baseada em cima de uma versão mais lenta do riff da música 80s, de 1985. O Killing Joke não deu muita ideia e nem entrou com o processo de violação de direitos autorais. Uma decisão que foi tomada, alguns dizem, por causa da complicação pessoal e financeira que ia ser levar uma grande banda como Nirvana na época ao tribunal. O Danny Goldberg, um tempo depois, realmente admitiu que Come As War tinha lá suas semelhanças e diz que mesmo assim, essa música era boa demais para não ser lançada, mesmo que o Nirvana tivesse que enfrentar um processo por causa disso. Por sorte do Nirvana, o Killing Joke só fez algumas declarações e largou pra lá. Eles realmente evitaram entrar na justiça contra o Nirvana e a gente até entende, né? Quem ia ter mais grana pra permanecer nessa queda de braço? O baixista do Killing Joke, Paul Riven, disse que até riu disso com Dave Grohl um tempo depois. E pra falar a verdade, ainda tem uma outra razão pra banda não ter ido pra briga com o Nirvana. É que essa música, 80s, já tinha uma pegada bem parecida com uma outra música do The Damned, de 1982, Life Goes On. Aí ficou naquela, né? Ficou Life Goes On mesmo. Vida que segue, bora. Mais uma vez, Chuck Berry nessa lista aqui. Em 1956, ele lançou You Can't Catch Me pro filme Rock, Rock, Rock. O John Lennon diz que se inspirou nessa música para compor Come Together em 1969 pro álbum Abbey Road. Aí, ele acabou sendo processado pelo produtor Maurice Levy, um produtor que tinha os direitos de You Can't Catch Me. Esse produtor na época alegou que Come Together, com a frase Here We Come Old Flat Top, estava plagiando a música do Chuck Berry. O processo argumentava que John Lennon só acelerou a música original do Chuck Berry e que se não fosse isso, ia ser a mesma coisa com uma outra letra. Uma das principais provas contra John Lennon foi que ele usou algumas partes da letra original do Chuck Berry. John Lennon acabou resolvendo o caso fora dos tribunais. Parte do acordo obrigou ele a gravar e lançar 3 músicas que eram de propriedade desse produtor. 2 dessas músicas acabaram no álbum de 1975 do John Lennon, Rock and Roll, incluindo uma versão de You Can't Catch Me. A terceira música nunca foi lançada e isso gerou um outro processo desse produtor contra o John Lennon. Acabou que foi conseguido
considerado que o John Lennon quebrou o contrato com esse produtor, que recebeu $6.795 por isso. O John Lennon depois levou esse cara de volta aos tribunais porque esse mesmo produtor lançou um álbum chamado Roots, que era composto por antigas gravações piratas do John Lennon. O John Lennon levou mais vantagem nessa aí e ganhou $84.912 nesse julgamento. Em 2005 rolou um caso que não necessariamente foi um plágio musical, mas talvez uma tentativa de plágio de banda. Nessa época o Slipknot estava voando quando lançaram grandes clássicos como Duality e Before I Forget, que inclusive é até hoje uma das músicas mais tocadas dos caras do Spotify. Nessa mesma época o Burger King lançou o Chicken Fries. Para esse lançamento eles fizeram uma propaganda com uma banda de mentira chamada Cock Rock, que os integrantes também tinham o mesmo branding que o Slipknot e usavam máscaras. Apesar do Burger King dizer que era para essas máscaras lembrarem galinhas e não o Slipknot. Só que os membros do Cock Rock também usavam máscaras que lembravam muito o Slipknot, como uma máscara de gás que lembrava a máscara do Sid Wilson, ou uma máscara estilo kabuki que lembrava muito a máscara que o George Jordison usava, e uma máscara com dreads que obviamente lembrava a máscara que o Corey Taylor usou durante um tempo. O público começou a notar as semelhanças entre o Cock Rock e o Slipknot. Aí o Corey Taylor e a banda entraram com um processo contra o Burger King e a agência de publicidade por infringir os direitos da marca deles. O The Smoke Gun soltou uma história quando divulgou uma cópia da carta que os advogados do Slipknot mandaram para o Burger King. O Slipknot alegou que a publicidade para televisão e o site foram feitos para lembrar a imagem e o estilo de um show do Slipknot. O Burger King, para se defender, entrou com uma ação judicial pedindo um julgamento declaratório, argumentando que o próprio Slipknot era uma paródia de outras bandas que também usavam máscaras e que também estavam sendo parodiadas nesse comercial. Aí, para dar algumas referências, eles falaram de algumas bandas como Mushroom Head, Insane Clown Pose, War, o Mudvayne e até o Kiss. No fim das contas, ninguém ganhou essa queda de braço. Ambos acabaram desistindo tanto do caso quanto do processo, e a campanha com o Cock Rock continuou. O Vanilla Ice se meteu numa encrenca quando lançou aquela faixa Ice Ice Baby em 1989. O Queen e o David Bowie, claro, não curtiram nada essa parada. Ele claramente pegou emprestado a linha de baixo da clássica Under Pressure. Ele tentou argumentar que as duas melodias eram diferentes porque colocou um beat entre as notas, mas não colou. Os representantes do Queen e do David Bowie não engoliram essa história e ameaçaram processar ele por violação de direitos autorais. Esse caso acabou sendo resolvido com um acordo financeiro que não foi divulgado, mas com certeza foi bastante dinheiro. Isso sem falar que tanto o David Bowie quanto o Queen receberam créditos pela música depois. Anos depois, o Vanilla disse que pagou impressionantes $4 milhões para comprar os direitos de Under Pressure, que ele disse ser mais barato do que continuar pagando pelos royalties dos caras. Independente disso, ele explicou de boa que ganhou uma grana boa com Ice Ice Baby e ficou confortável na vida dele. Yo, VIP. Então, na real, valeu muito a pena entrar com essa encrenca aí, porque o retorno foi bem maior do que o prejuízo, né? Bom, mas esses aí são só alguns casos aí num universo gigantesco, dá pra gente ficar aqui muito tempo falando de outros casos de plágio, tanto no mundo do metal quanto do pop. Vários estilos têm essa parada de plágio. E muitas vezes acontece também de um plágio acontecer de forma natural, de uma forma assim que é uma influência que é visceral, ela simplesmente acontece. Nem sempre os caras praticam plágio de propósito, e às vezes acontece de ser muito parecido mesmo, de um jeito natural. A gente tem casos internacionais, tem muitos casos aqui no Brasil. Às vezes o cara tem influência da parada, ele não tá nem lembrando que aquilo ali tá na cabeça dele, e na hora de compor, acontece. Bem como também acontece na maldade mesmo. O cara vai lá, pega uma parada que ele sabe que vai dar um problema, dá uma mudadinha ali na malandragem e tenta fazer o negócio acontecer. Aí acontece esses casos onde rola processo, onde a galera fica ali de nariz virado porque fala, pô, você tá copiando a música do cara ali, pelo amor de Deus, né? E aí a galera às vezes não gosta, né? E rola muita grana por baixo disso daí, porque nesse caso aí royalty dá muito dinheiro. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Me diz aí, cara, qual caso de plágio você tá lembrando que eu não falei nessa lista aqui pra gente falar talvez num próximo vídeo. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!